Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Maternar. Esse podcast que é feito para você que é mãe, para você que se importa com uma mãe. Hoje a gente tem dois convidados super especiais que não fazem parte do movimento Maternar, mas vieram somar com a gente nesse legado de levar informação de qualidade para você. E eu tenho certeza que esse tema vai tocar você, vai te sensibilizar e, acima de tudo, o que a gente sempre fala aqui, levar informação de qualidade para você e para sua família. Dividindo esse momento comigo, vou deixar que eles se apresentem para vocês. Dr. Alberto, cardiologista, seja muito bem-vindo. Dr. Alberto, é um prazer recebê-lo aqui nesse momento. Para mim também é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite e realmente é muito bom a gente poder falar, né, principalmente aí no podcast sobre a saúde cardiovascular, que é uma coisa tão importante no nosso dia a dia, né? Muito obrigada por ter aceito. Outro convidado super querido que eu já tenho a oportunidade de trabalhar junto há alguns anos. E logo que eu comecei minha vida profissional, adentrei o Rio Doce, tive a oportunidade de ser ouvida por ele e acompanhar tantos processos. Tenho muita honra e muito orgulho de trazê-lo aqui hoje, que é o Dr. João. Seja muito bem-vindo, Dr. João. É um prazer recebê-lo aqui hoje, viu? Eu que agradeço também. É ótimo estar aqui, principalmente a gente num mês tão importante para a cardiologia, de conscientização, junto com o Alberto aqui, a gente vai esperar fazer uma série de elucidações, esclarecer ao máximo para a gente poder ter uma vida mais duradoura, mais saudável e sem os intempéries que podem acontecer na parte cardiovascular, né? Perfeito. O tema do podcast hoje é Setembro Vermelho. Mas você sabe por que a gente está elucidando o setembro como vermelho? Vou deixar que esses dois profissionais nos apresentem e nos respondam essa pergunta. Então, por favor, por que setembro ser vermelho, doutor João, doutor Alberto? O setembro, na verdade, foi um momento em que as entidades da cardiologia, né, acharam interessante abordar esse assunto da prevenção cardiovascular, assim como a gente tem o Outubro Rosa, né? Chamar atenção para a saúde cardiovascular nesse momento, para que as pessoas então entendam que elas precisam fazer os exames, precisam estar cientes de que há como prevenir doença cardiovascular, né? E segundo a Organização Mundial da Saúde, se nós pudermos prevenir e tratar os fatores de risco, há uma redução de pelo menos 70% na mortalidade cardiovascular das pessoas, né? Por isso, é muito importante esse momento, né, de prevenção, esse evento do Setembro Vermelho, para poder chamar a atenção da população em geral, que no dia a dia às vezes fica meio perdida, né? João, essa é uma bandeira que o senhor leva há muitos anos com eventos, com falas, desde a época da onde falava-se muito no bate-papo das 6 também, onde o senhor comandou por muito tempo. Acho que é importante ter esse marco para a nossa cidade também, né? Eu acho que a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela vendo a necessidade eu acho que o esclarecimento ele é tudo na vida de hoje, né? Principalmente com a tecnologia da informação. Você tem que entender que o que é o sintoma cardiovascular, cardíaco, é a doença que mais mata no mundo. E aquilo, se você fica postergando, se você não valoriza aquilo que o seu organismo chama a sua atenção, eu costumo hoje falar muito dos carros, né? Então a gente tem carros que necessitam de uma revisão periódica, de um tempo de rodagem aí, você tem que estar trocando óleo, fazendo as manutenções, escutando os barulhinhos, tendo uma noção completa daquilo, e às vezes você sente uma dor no peito, uma sudorese, uma coisa diferente, já com história familiar presente na sua família e você vai relevando, não, isso é uma gastrite, não é nada não, e muitas das vezes você pode acabar tendo um evento fatal e não tendo chance de nada, né? Sendo que poderia ter sido uma patologia totalmente controlável, totalmente dominável pela tecnologia médica hoje embarcada, com esse paciente tomando medicações, né, Alberto, ou sendo submetido a um procedimento, voltando a ter uma vida praticamente normal, mas ele não levou em conta que precisaria ter um cuidado maior. Então a gente vai tentar falar o máximo aqui sobre esse tipo de prevenção, e quando se descobre um problema hoje,
A gente tem um mundo totalmente diferente do que era 20, 30 anos atrás. Então a gente tem muita coisa para falar aí, coisas boas, né, Alberto? Perfeito. Então, Alberto, na sua prática clínica hoje, quais são os principais sintomas de risco? Muitas vezes também focado nesse episódio para as mulheres que às vezes passam despercebido no nosso dia a dia. O primeiro deles que a gente tem que falar é sobre o cansaço, né? Porque às vezes o cansaço parece ser uma coisa tão natural nos dias de hoje. A gente vê que é uma queixa muito frequente de forma geral, né? E o cansaço ele pode estar associado a várias doenças cardiovasculares. Desde pessoas que tenham problema de um coração fraco, que é insuficiência cardíaca, como pessoas que têm também alguma artéria do coração entupida e em determinadas situações do dia o coração ele sente isso e uma forma dele mostrar isso para a gente é causando um cansaço, né? Arritmias que fazem o coração bater de forma diferente do normal, batendo mais rápido, batendo mais devagar, isso também pode provocar cansaço. Então, o cansaço é uma coisa muito comum. A gente tem também a questão do estresse, né? Muita gente fala, eu estou estressado, estou nervoso, estou agitado e acha que acontece por conta do dia a dia, por conta dos costumes do dia a dia, mas na verdade pode ser doença cardiovascular. Boa parte das pessoas, quando elas estão muito estressadas, elas têm problemas de apneia do sono ou privação do sono. As doenças do sono, elas são muito ignoradas atualmente. E a gente sabe que quando você tem doenças do sono, seja privação, ou apneia ou até outras, a parte psicológica e mental ela fica muito comprometida. Perda de memória, estresse, pessoas que explodem muito fácil, pessoas que têm alterações do humor muito recorrente, isso a gente não pode colocar na conta de um estresse. A gente tem que investigar para saber se pode ser uma apneia do sono. Algumas arritmias também deixam a pessoa um pouco acelerada, né? Isso também pode ser a causa, né? E também situações basicamente isso. O estresse ele pode ser por doenças cardiovasculares, então a gente tem que ficar ligado nisso aí. Perfeito. E muita gente confunde hoje, né, Alberto? Crise de ansiedade e vice-versa, né? Com problemas no coração. Não é nada, eu estou com a síndrome do pânico, eu estou isso, então estou sentindo um mal-estar, um aperto no peito aqui, mas não é nada. E assim, é impressionante, se a gente for falar, tem várias doenças cardíacas, né? Uma delas, você tem as doenças de origem arritmogênica, né? Então, muitas das vezes associado ao consumo de bebida alcoólica, né? Geralmente o paciente referindo de meia idade, num pós-final de semana, depois de uma grande ingesta de álcool, aí tem eventos de arritmia, você tem os pacientes mais jovens que podem ter doenças congênitas, você tem os pacientes que têm insuficiência cardíaca, como o Alberto falou, que é o coração mais fraco. Então, existem várias causas aí de insuficiência cardíaca. A gente tem que descartar os fatores ali que podem estar levando essa insuficiência cardíaca. E a gente chega no ponto da doença aterosclerótica, né, que é a doença coronariana obstrutiva, em que as artérias do coração estão entupidas, e aí sim o infarto, a angina, é aquilo que pode levar o paciente a uma morte súbita, piorar a qualidade de vida dele por ter tido um infarto prévio, um evento. Então é uma série de situações ali que a gente vai ter que chegando num ponto. E é muito importante isso. E homem e mulher são diferentes. Às vezes, hoje no mundo, a gente às vezes quer botar todo mundo no mesmo pacote, mas a doença se manifesta muitas das vezes diferente na mulher do que no homem. Um teste ergométrico na mulher é diferente da interpretação de um teste ergométrico no homem. Então, a gente tem uma série de particularidades entre os sexos aí que a gente tem que dar um caminho diferente para a investigação melhor e a gente conseguir resultados. Depois até o Alberto vai falar que o estresse exacerbado ele pode levar a um infarto, uma síndrome que a gente chama de Takotsubo, mesmo sem ter
uma artéria com entupimento. Então, o estresse ele é o grande causador daquilo ali. Então, a gente vai falar um pouco mais disso para frente. Doutor João, aproveitando, né, a gente tem visto a incidência de infarto em pessoas abaixo dos seus 50 anos, o que antes a gente achava que era mais comum ao envelhecimento. O senhor conseguiria nos explicar o que é o infarto e talvez por que isso tenha essa incidência acontecendo nesse momento da nossa vida? O infarto acontece pelo acúmulo de placas de ateroma, placas de gordura nas artérias do coração, que isso pode acontecer dependendo já na infância para a adolescência ali e progredindo. Então, é uma doença que às vezes tem um componente genético muito importante. Hoje nós temos os fatores de risco que a gente vai associando a isso, que aumentam a velocidade de progressão dessas placas, principalmente hoje que a gente vê um uso exagerado, exacerbado, irregular de hormônios masculinos, que a gente vê que eles, da mesma forma que você cresce o seu músculo, né, Alberto? Aquilo cresce acelera o coração também, né? Cresce o músculo e acelera o processo negativo. Infelizmente, o processo negativo, assim como é combustível para as células tumorais neoplásicas no câncer, né? Então, e às vezes as pessoas hoje estão lidando como se aquilo, olhando só para o resultado final de um corpo bonito, de uma aptidão física, só que se esquecem que aquilo ali tem um fator muito maléfico para o nosso coração. Outra coisa é o uso exacerbado hoje de drogas, né? Então você vê maconha, uso de cigarro, esses vapes, tudo isso é muito negativo para o nosso coração. Então, e a gente não pode esquecer dos energéticos, né? Dos energéticos, que isso faz uma vasoconstricção também, porque as pessoas não sabem o momento de parar. Então você já é uma pessoa estressada. Aquela pessoa que, personalidade tipo A que a gente fala, né? Estresse para tudo, mão sudoreica, fala rápido, agitado, e ainda continua tomando muito café, energético, substâncias vasoconstrictoras e associa um quadro de estresse emocional, tudo junto, aquilo pode levar a uma situação que as artérias podem obstruir. E o Alberto pode falar um pouco aí o que é um infarto mesmo, né, Alberto? O infarto é um momento em que aquela artéria que tem uma placa de gordura dentro dela, por algum motivo, aquela placa de gordura, ela se racha. E naquele buraco que se formou ali no meio dela, acumulam-se plaquetas e acontece a formação de um trombo, de um coágulo, de um sangue endurecido. E aí o tamanho desse sangue endurecido, se for muito grande, ele vai ocluir completamente a luz, né, o interior daquela artéria. E aí nesse momento a gente tem um quadro agudo de um infarto. Claro, uma artéria do coração, né? Se for no cérebro é um AVC isquêmico, né? Mas no coração a gente chama de infarto agudo do miocárdio por causa desse momento agudo aí. E aí várias situações podem provocar isso, como você falou nos pacientes abaixo de 50 anos, né? E os fatores de risco nos pacientes jovens, né? Eles estão aumentando bastante, justamente por causa de maus hábitos. Né? Perfeito. A gente pode dizer que as doenças cardíacas são doenças silenciosas ou nós estamos pecando na prevenção delas, doutor Alberto, doutor Edu? Elas são, na grande maioria, você vai colocando um tijolinho todo dia na casa ali, você vai construindo ela. E na fase inicial ela é totalmente silenciosa, assim como a hipertensão arterial, que a pressão acima dos limites aceitáveis, a maioria das pessoas não tem sintoma algum. Só que aquilo a longo prazo é uma bomba relógio. Ele vai colocando as suas artérias a uma sobrecarga, elas vão ficando mais rígidas, o coração vai ter que fazer uma força muito maior para bombear o sangue e nesse sentido ele vai se hipertrofiar, ele vai crescer e depois ele pode se dilatar, sofrendo as consequências disso. Então são situações que a gente vai devagarzinho construindo, se a gente não estiver olhando, né? Então hoje a gente sabe que tem uma coisa muito ruim nos automóveis a diesel, que é o quê? É o biodiesel. Se você deixar ele parado ali, principalmente,
ele estraga, ele não é o mesmo material, é um material orgânico que é diferente do derivado do petróleo, que ele não tinha problema você deixar ele. Hoje ele forma uma borra e vai entupir os bicos ejetores dos carros, e a gente tem que colocar um aditivo, tem que fazer uma manutenção preventiva, trocar os filtros, uma frequência muito maior. E isso acontece muito com a gente. Então, é o que eu volto a falar do carro. O carro, a gente tem aquela... infelizmente nós não temos aquela luzinha dos automóveis, né, Alberto, que acende a luzinha lá, ó, já passou 5.000 quilômetros, está na hora de parar e ir lá no seu médico ver como é que estão as coisas. A gente não, tudo é prioridade, menos a gente. Eu escutei o Roberto Justus falou até por ele, acredito por ele ter passado um problema grave com a filha dele, né, de saúde, e ele disse que no nosso dia a dia nós temos 10 problemas, a gente acorda, a gente começa a resolver 1, 2, 3, 4, são vários problemas. Nossa vida é problemas e a gente vai resolvendo vários problemas ao mesmo tempo, e aquilo vira uma rotina normal. Diferente quando você tem um problema só, e esse problema é um problema de saúde. Quando você tem um problema de saúde, tudo fica irrelevante para você. Então, a gente para tudo para olhar, e às vezes você tem solução, outras não tem solução. Então, eu acho que parar um pouquinho, aquela ignorância que a gente vê, não vou no médico porque senão tudo que procura acha. Eu te falo, a gente tem uma tecnologia embarcada hoje muito diferente, a gente tem exames complementares que a gente consegue prever se você tem alguma placa nas artérias, se você tem uma aptidão maior ao risco ou não. Então são coisas que a gente consegue controlar sem mudar na sua qualidade de vida. É claro que nós somos o que nós comemos, né, Alberto? O que nós fazemos. Atividade física hoje, se a gente pudesse botar numa cápsula, né, Alberto, era um dos principais remédios hoje que seriam vendidos no mundo hoje, porque a gente sabe, isso é fantástico. Eu coração. sempre brinco com o pessoal lá. Você imagina se um vendedor passasse na sua casa e fosse vender um remédio que ia melhorar a sua saúde mental, ia melhorar a sua saúde cardiovascular, ia melhorar a sua saúde muscular, a sua saúde óssea, ia melhorar a sua disposição, aí você compraria na hora. Oncológica, né? Então Tudo você que não você precisa comprar, é só começar a andar todos os dias por pelo menos 40 minutos. Perfeito. Alberto, eu não sei se o senhor vai concordar comigo, mas eu costumo falar muito isso no consultório, por ser psicóloga, que uma crise de ansiedade e os sinais do infarto no início são muito próximos, e às vezes a gente até confunde. Eu sempre falo com as meninas, a gente não pode levar a impressão de que tudo é uma crise de ansiedade. Procure o pronto-socorro, vamos ali, vamos ter essa assistência. Eu estou errada ao dizer isso? Ou de fato uma crise de ansiedade, um estresse crônico pode ser confundido muitas vezes e até prejudicar o tratamento de uma patologia cardiovascular? Você está muito certo, isso é verdade, acontece, tanto é que quando a gente tem uma pessoa com um diagnóstico, um pré-diagnóstico de ansiedade, e a gente vai acompanhar e vai investigar, a gente precisa sempre primeiro determinar se tem alguma doença cardiovascular, se tem algum fator de risco cardiovascular, porque realmente os sintomas são muito parecidos, né? Quem que tem ansiedade que não tem uma dor no peito? Ou que não tem palpitações? Ou que não tem aquela famosa falta de ar, principalmente aquela que não consegue completar a respiração, né? Tonturas frequentes, desmaios, que também são doenças relacionadas ao coração. Então, a sugestão é que antes de um diagnóstico de ansiedade, se faça uma avaliação cardiológica, principalmente naquelas pessoas que têm fatores de risco, né? Para a gente afastar justamente isso. Afastando a parte de doença cardiovascular, aí a gente vai seguir para essas outras possibilidades diagnósticas, né? Perfeito, acho isso super importante. Esse tipo de paciente hoje, lembrando que é o que eu falo, eu sou muito holístico nisso aí, na construção da doença. Tudo começa na sua cabeça. A doença começa na sua cabeça. Aquelas pessoas rancorosas, raivosas, têm uma propensão maior ao câncer. Então, isso vai levando. Então, é uma série de emoções que a gente vai guardando.
Então, isso constrói a nossa personalidade. Como eu falei, a personalidade é tipo aquela pessoa brigona que fica vermelha e tudo é... Ela vai para o fight, então isso aí... O organismo vai acumulando isso. Então, você é muito o que começa na sua cabeça. Então, prestar muita atenção. E isso que você falou... hoje, isso confunde muito os médicos, principalmente os que estão no pronto-socorro, às vezes, que a pessoa chega, tô com falta de ar, e aquela paciente já chegou lá 20 vezes de novo, aquela paciente com aquele mesmo sintoma e tal, ansiedade, dá uma medicação ansiolítica debaixo da língua dela, ela melhora e tal, vai para casa. Só que pode chegar um momento que eu tive esse paciente, que é um paciente famoso nosso, que é um jovem de 30 anos, lutador profissional de jiu-jitsu, que ele achava que ele fazendo atividade de alto impacto, ele achava que ele estava com ansiedade. E teve um dia que ele foi correr no Engenhão, ele começou com a dor no peito, não, estou ansioso e tal, parou, não conseguiu, infartou. E aí tentaram fazer 2 angioplastias com 29 anos. E aí acabou, veio, nos achou em Linhares, veio para cá, nós tratamos. Ele me mandou uma mensagem esse final de semana agora que ele foi campeão agora de um torneio 4 meses depois do procedimento, né, angioplastia. Ele voltou a ter uma vida totalmente normal, ele estava desesperançoso, estava deprimido depois mesmo, né, porque não conseguiram fazer o procedimento dele, de desobstruir as artérias. E ele agora voltou a ser, campeão jiu-jitsu na categoria dele. Então, eu acho que isso é muito importante, parar um pouco, sair um pouco daquela correria ali, entender a mensagem que o seu organismo, um sinal que ele está te dando. Perfeito. João, há alguns episódios atrás nós recebemos o Dr. Ângelo e o Dr. Anderson e nós falamos sobre AVC. E uma coisa que todos dois enfatizou é a questão da urgência, de um bom atendimento nesse primeiro momento e como isso para o AVC faria total diferença na recuperação, no tratamento, no que é colocado. Aos seus olhos que está ali nessa ponta, né? Dentro de um processo cardiológico, a urgência e a emergência, aquele primeiro contato de tempo, faz diferença para quando a gente se fala em processos cardíacos? Acaba sendo 2 patologias praticamente diferentes, né, Alberto? Porque o Alberto é um cardiologista clínico, eu sou um cardiologista intervencionista e muitas das doenças, elas poderiam ter sido evitados desfechos maiores, que no caso seria um infarto agudo do miocárdio, com uma avaliação periódica, com alguns exames, com o controle dos fatores de risco, porque você passando essa fase a eletiva, aquela por vontade própria, você vai no especialista para fazer a revisão, você deixa a vida me levar. E aí você tem um infarto. Alguns, na ignorância, ainda não procuram uma instituição que tem capacidade de atender de urgência aquilo. Então, esse paciente ele tem uma emergência, porque dor no peito que não para, corre para o hospital. Lá, deixa o eletro, deixa o médico descartar que não é um infarto, vai fazer exame de sangue e tudo. Mas descartou, ótimo. Agora, você tem um infarto, você tem que abrir essa artéria o quanto antes. Seja com medicações trombolíticas ou com angioplastia de urgência, com colocação de stent, para você restabelecer o fluxo, porque tempo é músculo. A gente sempre fala desse bordão, né, Alberto? Porque, então, começou o sintoma, o ictus, ponto, é uma dor no peito, com sudorese, correu para o hospital. Chegou no hospital, vai direto para a sala de hemodinâmica, cateterismo, angioplastia, abre a artéria, resolveu. Muitas das vezes o paciente chegando rápido, indo rápido, ele não tem sequela nenhuma. Agora, se ele ficar esperando, passar 1 hora, passar 2 horas, cada minuto que você demora a chegar no hospital, maior o dano miocárdico, mais músculo, mais célula morreu ali, sem contar que o Alberto é especialista da parte elétrica do coração. A partir do momento que essa artéria obstruiu, o primeiro sintoma pode ser a morte súbita, que é uma arritmia maligna, que é aquela hora que, nossa, ele estava comigo jantando, reclamou de uma dor no peito e, puf, caiu e
não voltou mais. Então, isso aí com certeza foi um evento elétrico causado pela falta de sangue. Quando fechou a artéria, o trombo se formou ali, causou uma arritmia e assim, é muito variável. A gente vê isso todo dia na sala de hemodinâmica, que tem pacientes que você coloca um balão e ele tem alterações significativas assim, de uma forma muito fugaz. Outros toleram aquilo ali porque eles têm uma rede de proteção de colaterais que recebem sangue de outros lugares. Mesmo com aquela artéria obstruída, ele ainda consegue manter aquele coração, aquele músculo ainda com um pouquinho de sangue vindo por outros caminhos. Então, alguns têm essa válvula de escape, outros não. Então, isso pode causar, né, Alberto, um evento arritmogênico que hoje todas as nossas ambulâncias e tal já estão equipadas com a questão do desfibrilador. Fibrilação ventricular. Com esse evento, né, o infarto, 50% das vezes, você tem um desfecho fatal na primeira hora, né, a pessoa que tem infarto. Então, os outros 50%, ele tem ainda mais tempo para poder ser atendido. E é por isso que é muito importante esse tempo, assim como no AVC, na parte cardiológica também. A gente precisa desobstruir essa artéria, porque aquele músculo sofrendo por falta de sangue, e a gente sabe que o coração, ele não para de bater, né? Ele não tira férias, na verdade. Então, ele bate mais ou menos umas 100 mil vezes por dia, e a gente, quando tem um entupimento e não consegue mandar sangue para ele sofre bastante. E o que o João estava falando é que nesse momento em que ele está sofrendo muito, a rede elétrica que está dentro da musculatura, ela começa a se desorganizar e pode provocar uma fibrilação ventricular, que é uma arritmia fatal, uma das maiores causas de morte súbita no nosso dia a dia, por causa de infarto, né? E por isso o atendimento precoce é extremamente importante. Perfeito. Dom Alberto, vamos falar sobre a questão dos exames de rotina e as novas tecnologias que estão chegando hoje para a gente. O que a gente tem hoje para nos assistenciar no nosso dia a dia? A mim que chego no seu consultório, que tem um histórico familiar, por exemplo, assim, vamos lá, né? Vamos começar as consultas nesse podcast, né? Sou hoje uma paciente jovem, mulher com 38 anos, um avô por parte de pai que faleceu por um infarto, um avô por parte de mãe que também faleceu por infarto. O que a gente tem hoje para cuidar de mim, para cuidar de tantas outras mulheres ou de tantos outros homens em quadros parecidos, ou até aquele que não tem um histórico familiar, mas que deva buscar esse acompanhamento? A gente tem exames laboratoriais que podem ser feitos para poder predizer o risco cardiovascular das pessoas, né? Habitualmente a gente tem o LDL colesterol, que é o principal deles, e a partícula de LDL colesterol, que é uma lipoproteína, ela tem outras partículas derivadas dela, como a ApoB e também a LPA, que elas são atualmente associadas a um risco maior de doença cardiovascular e elas podem ser dosadas. A grande dificuldade é a gente saber o que fazer com esse dado, porque principalmente a lipo-A, até o momento, não tem nenhum tratamento específico para ela, para baixar a lipo-A. E a LPA é a LPAzinha, né, que a gente chama. Ela está aumentada, na maioria das vezes, por alteração genética, tá certo? E a gente dosa a LPAzinha pelo menos uma vez na vida. A gente dosa só uma vez, não precisa ficar dosando direto. Mas isso em pessoas que tem ainda aquela dúvida sobre a estratificação de risco, ou seja, será que essa pessoa tem um risco maior de doença cardiovascular, um risco intermediário que a gente está em dúvida? Então a LPAzinha ela vai ser muito bem-vinda, mas até o momento não tem nenhum remédio ou alguma coisa que a gente possa fazer para reduzi-la. Sabendo que ela está alta, a gente vai reduzir o restante dos fatores de risco que a gente pode, né? Então, do ponto de vista de sangue, é isso, e tem exames radiológicos, como a angiotomografia de coronárias atualmente, que é muito importante para avaliar pessoas que têm alguma placa de gordura dentro das artérias do coração. Ela define o tamanho da placa e a complexidade dessa placa
o que pode também nos orientar prognóstico, saber se a pessoa tem um alto risco de infarto, né? E poder então tratar com mais rigor, com mais ênfase. A gente tem a ressonância magnética, que atualmente nos pacientes ela tem se tornado padrão para várias doenças que a gente tem visto aí, principalmente depois da era Covid, a questão da miocardite, né? Tanto aquela história relacionada à vacina, mas também a miocardite relacionada ao próprio vírus. Vários outros vírus podem causar miocardite. Miocardite é uma inflamação do músculo do coração naquela fase de infecção, né? Ou um pouco depois da infecção. Geralmente é um pouco depois da infecção. E a ressonância tem um papel muito grande, porque ela avalia melhor a musculatura, ela avalia as cicatrizes que essa inflamação produz, além de mostrar para a gente outros detalhes importantes, como você faz medicações que podem detectar a presença de isquemia, sofrimento miocárdico na hora da ressonância, que pode sugerir alguma veia entupida, que a gente chama estresse, né? E a outra parte é a questão do realce tardio, que é a fibrose do coração, cicatrizes dentro do coração, porque essas cicatrizes, quando elas estão muito evidentes, muito grandes, elas podem gerar arritmias muito graves e podem causar morte súbita. Então, realmente, a ressonância veio para ficar. E, aparentemente, essas duas são as melhores, né? Os melhores exames que a gente pode fazer para poder avaliar a parte cardiovascular, mais atuais, vamos dizer assim. Perfeito. Doutor João, em relação à angioplastia, o que ao longo desses anos de atuação o senhor vem percebendo de avanço na técnica, na instrumentalização, e o que a gente pode esperar para esse futuro próximo? Só complementar um pouco o que o Alberto falou, eu acho que o advento da angiotomografia de coronárias foi uma coisa que mudou a história por completo. Então, a gente consegue entender qual é o paciente que tem aterosclerose presente nas artérias do coração, porque antes disso a gente conseguia ver placas de ateroma nas artérias, na aorta, nas artérias da perna, que a gente consegue ver com Doppler, com ultrassom, nas carótidas também, então são mais superficiais. A gente conseguia saber que já tinha um processo aterosclerótico presente ali. Só que com a tecnologia, e a gente acreditou muito nisso lá atrás, né, Alberto? Se eu não me engano, em 2013, a segunda máquina no estado foi aqui em Linhares conosco, de angiotomografia coronariana, e ela dá um panorama por completo. Então, às vezes você olha para quem vê cara não vê coração. Às vezes eu recebi uma ligação de um amigo, eu estava em São Paulo fazendo um procedimento ontem, e um amigo meu dos Estados Unidos me manda uma série de exames, que é a esposa dele, 50 e poucos anos, foi fazer um exame de rotina, fez um Doppler, que achou uma lesão de 50%, super saudável, ele é triatleta, tudo, e ela viu uma placa de gordura na artéria do pescoço, e a angiotomografia mostrou uma placa na descendente anterior. Então, pacientes totalmente assintomáticos, ele mais velho que ela, 10 anos, atleta, angiotomografia normal. E ela, uma menininha, então ela já com as placas presentes. Isso a gente não está dando um atestado de problema, só que a gente já viu que o processo aterosclerótico já começou nela. Então, a gente tem que começar um tratamento para prevenir isso com as medicações, os hipolipemiantes, mesmo que o colesterol dela esteja normal, né, Humberto? A gente já começa a fazer para evitar que essas placas progridam numa velocidade maior. Então, são coisas que a gente pode entender aquele cenário, porque às vezes você tinha pacientes que tinham testes ergométricos que poderiam estar alterados e no final faziam cateterismo coronários normais. Aí toda vez que fariam novamente, teria que fazer um cateterismo porque está muito alterado. Então, uma série de coisas aí que a gente pode entender melhor, né, Alberto, com essa tecnologia para ver. Agora, voltando à parte da angioplastia, como eu falei, a evolução dos dispositivos, dos equipamentos, dos contrastes, as reações ao contraste eram impressionantes e se desenvolveu de uma forma muito, muito importante esses agentes hoje que a gente consegue investigar e de uma forma totalmente
muito menos complicada, porque como a gente fez residência junto em São Paulo, a gente via quase todo mundo que fazia um cateterismo vomitava muito, tinha náuseas, o calorão, às vezes as reações alérgicas eram muito grandes. Complicações das artérias, né? Complicações da função renal, isso aqui mudou por completo. Então, hoje é muito difícil. Acontece ainda, mas é muito difícil de se acontecer. E o desenvolvimento das próteses, dos stents, dos balões farmacológicos, as técnicas. Então, o que eu faço hoje aí na parte da oclusão total, dos multiarteriais, aquele paciente às vezes só tinha a opção cirúrgica porque a técnica de angioplastia para ele não era adequada, os resultados não eram bons, isso mudou por completo. Então você tem uma nova oportunidade, uma nova perspectiva hoje para ter fazer um procedimento muito menos invasivo, muito mais duradouro e restabelecendo a qualidade de vida desse paciente aí que veio a ter uma doença aterosclerótica importante. Perfeito. Doutor Alberto, hoje, o que a ciência comprova em relação à alimentação saudável, técnicas de exercício físico regulares, ou pelo menos algumas vezes na semana, a questão do aspecto emocional para esse trato com as doenças cardiovasculares? E você esqueceu até de falar da parte religiosa, né, Alberto? Que isso aí é um remédio também hoje. Por favor. Não, e tem muita, nos congressos agora, né, a parte de espiritualidade e cardiologia, elas estão muito associadas aí e tem se falado muito nisso. Mas em relação à dieta, inicialmente, né, as dietas, elas estão, principalmente aquela dieta do Mediterrâneo ou a famosa dieta DASH, que são aquelas ricas em frutas, hortaliças, ricas em laticínios magros, né? Grãos, carnes magras, azeite, né? Uma porção específica, isso traz uma redução de risco cardiovascular e já comprovadamente. Isso a gente pode ver, inclusive, nas diretrizes da American College of Cardiology, né? American Heart Association. Então, são dietas que têm comprovação científica que fazem bem. Hoje em dia, com o evento das redes sociais, a gente vê muita informação e às vezes se perde com isso. Mas a dieta específica mediterrânea, e essa DASH, rica em verduras, né, e carne e laticínios magros, ela realmente faz muito bem para o coração e reduz risco cardiovascular de forma bem comprovada em vários estudos. Do ponto de vista de atividade física, também é a mesma coisa. E não só do ponto de vista cardiovascular, mas a gente tem vários outros benefícios da atividade física no nosso organismo, né? Mas vários estudos mostram que realmente a atividade física, qualquer grau de atividade física, eu estou caminhando, compara uma pessoa que não caminha com aquele que vai ali aqui na pracinha da colina e volta. Aquele que foi na pracinha da colina e voltou, ele vai ter mais benefício do que aquele que ficou quieto. Aquele que caminhou até a pracinha e voltou, e comparado àquele que faz atividade física todos os dias, faz uma caminhada de pelo menos 30 minutos, ele vai ter mais benefício cardiovascular do que aquele que só caminhou na pracinha. Então, qualquer grau de exercício, ele é benéfico. E a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela diz que a gente tem que fazer 30 minutos 5 vezes por semana de atividade moderada. Ou então 150 minutos por semana de atividades mais intensas, né? Certo? 3 vezes por semana, pelo menos. Isso em relação à atividade física. E em relação à parte de saúde mental, né? Acho que foi outra pergunta, não é isso? A gente sabe que o estresse e a depressão, eles são fatores de risco para a doença cardiovascular, ansiedade. E isso a gente precisa, então, entender que o organismo, ele é feito para que você tenha um fundamento, que você cuide do seu organismo lá no básico. Qual que é o básico? A gente tem que ter uma boa alimentação, a gente tem que ter uma boa atividade física, nós temos que ter um sono adequado, a gente tem que beber água, né? E a gente tem que cuidar do nosso dia a dia, administrar o nosso dia a dia como se faz uma administração de empresas, né? Você pode falar melhor do que eu nisso aí, né? Que a gente tem que ter tempo para a família, tem que ter tempo para o trabalho, tempo para o lazer, isso tudo tem que ser muito bem administrado
porque isso ajuda também na prevenção das doenças mentais, né? E elas, comprovadamente, elas trazem risco cardiovascular. E tudo aquilo que a gente pode fazer para diminuir essas doenças, com certeza vai influenciar na diminuição também do risco cardiovascular. Perfeito. Queria trazer uma pergunta que não está no nosso roteiro, mas porque a gente conversou muito sobre isso no episódio anterior e para quem está assistindo em casa vai ver que parece que é um complemento do que a gente estava falando, mesmo sem comparar, né? E até concordar entre nós de ter falado previamente. Mas existe alguma fase da vida da mulher que ela esteja mais propícia a algum tipo de problema cardíaco, doutor Alberto? Com certeza a menopausa, né? Sem dúvida nenhuma. Se a gente fosse ter que bater num ponto, né? Com certeza a menopausa. Eu acho que a hora que eu falei ali, que são entidades diferentes, é a hora que fica claro. O jogo mais parecido, que aí o risco começa a se aproximar muito, né, Alberto? Exatamente. A mulher na menopausa, ela começa a ter os mesmos riscos que o paciente do sexo masculino na mesma... Mas a mulher mais jovem, principalmente nos dias de hoje, ela pode ter risco cardiovascular aumentado, principalmente por tudo aquilo que a gente já falou aqui. E uma coisa importante é a gente entender que o tabagismo e o uso de anticoncepcionais associados, né, eles podem fazer com que mulheres jovens tenham problema de infarto e derrame. Né? Hoje eu acho que também, né, Alberto, a cultura da beleza, esses chips da beleza aí, os hormônios, sim, isso aí, eu acho que estão usando de forma indiscriminada, é uma coisa que é muito perigosa, né? Sim. Alguns colegas médicos, nutrólogos, receitando hormônios diversos. Então, eu acho que, assim, tem muita coisa que a gente tem que prestar atenção para não aumentar a sua exposição ao risco, né? Perfeito. Doutor João, as técnicas minimamente invasivas, elas estão vindo para substituir as cirurgias ou a gente ainda tem desafios nessa substituição? Eu acho que muita coisa ela é complementar hoje. Nós tínhamos uma patologia antes que não era nem para cirurgia, nem para a parte percutânea, né, que é a de minimamente invasivo, que era a patologia valvar aórtica, né, Alberto? Que antes de 2002, que o único tratamento era o cirúrgico. Então, quando você tinha uma estenose aórtica grave, que é a obstrução da válvula, que sai o sangue do coração, esse paciente começou a ter sintomas e ele tinha um risco aumentado, seja ele por comorbidade, ele tinha insuficiência renal acima de 80 anos, 90 anos, e começou com esse sintoma. Esse paciente tinha um risco cirúrgico proibitivo de 50% de mortalidade de ficar na mesa. Então esse paciente não fazia nada e ele morria, 50% morria nos primeiros 6 meses. Então era um atestado de óbito. E se desenvolveu uma prótese por via catéter. E hoje ela está em expansão mundial. A gente é muito utilizado hoje e assim, com resultados fantásticos, sem precisar fazer a cirurgia aberta. Então a gente tem uma série de procedimentos. É uma doença que ela não existe aquele tratamento igual o Papai do Céu fez, assim. Eu vou fazer uma cirurgia de ponte safena, eu nunca mais vou precisar de fazer mais nada, esquece. Hoje, um dos pacientes que mais me procuram é aqueles pacientes que fizeram cirurgia há 15 anos atrás, 20 anos atrás, e voltam com os pontes entupidos ou progressão da doença, e a gente complementa esse tratamento por angioplastia. Então, e assim como naqueles casos que a oclusão total coronariana, quando você tinha 100% da artéria obstruída, e as técnicas para abrir um insucesso era muito grande lá atrás, os japoneses desenvolveram essa técnica, a gente trouxe ela para o Brasil, para a América Latina, e a gente conseguiu levar uma taxa de sucesso acima de 90%, 95%, e sendo que muitas das opções antes que eram só tratar com remédio, mas com baixíssima qualidade de vida, com sintomas até para tomar banho, pequenos esforços, ou a cirurgia cardíaca aberta.
eram as opções. A angioplastia não entrava nesse. Hoje a angioplastia ela se coloca de igual para igual e o paciente participa muito dessas decisões. O Alberto depara com isso. A gente tem um time muito organizado, tanto dos cirurgiões como os clínicos e tal. Então, no final, o paciente hoje, com as informações, ele acaba participando dessas decisões em conjunto, e aí no final a gente coloca para ele quais seriam as possibilidades e as opções, e eu acho que isso que é importante, você dá perspectiva, dá esperança para o paciente, que chegam muitas das vezes desacreditados, achando que esse jovem aí de 30 anos, ele chegou sem perspectiva nenhuma, já com 30 anos. Eu fiz uma paciente triatleta também em São Paulo, há pouco tempo atrás, uma paciente de 32 anos. Tinha um histórico familiar importante, ela tinha a artéria 100% obstruída já. A gente tratou e ela voltou a fazer uma atividade normal. Então, são coisas que a gente vai acabando tendo esses benefícios da capacidade técnica que foi sendo aprimorada, o desenvolvimento dos materiais, dos acessórios, dos medicamentos. Então, tudo é um complemento aí, e cada dia mais a inteligência artificial. Então a gente pode ver a cirurgia robótica hoje, o paciente faz uma cirurgia de retirar a próstata, um câncer de próstata, e no dia seguinte está tendo alta às vezes. Então, e era uma cirurgia às vezes que o paciente ficava quase um mês internado, com muitas complicações, e mudou muito devido à evolução na medicina, né? Perfeito. Eu queria ter horas, mas eu vou fazer uma pergunta e depois a gente vai para o nosso bloco final. Vou ousar a dizer aqui que ninguém tem menos aqui do que 15 anos de formada. Eu acho que eu devo ser a mais novinha, né, nesse impacto. Então a gente estava falando isso no episódio anterior, e eu sempre comento, né? A psicologia mudou muito ao longo desses anos, né? Hoje eu trabalho com um aspecto que é a feminilidade, é a mulher em todos os seus ciclos e fases. Eu não tive essa disciplina durante a graduação, né? Então a gente foi construindo. Eu costumo dizer que tem alguns aspectos que nós somos pioneiros. E aqui na minha bancada hoje eu tenho profissionais que exatamente romperam e criaram estratégias, foram buscar coisas. Então, assim, o que a gente pode esperar, né, ao longo dos próximos anos para os tratamentos cardiológicos no nosso Brasil? O que a gente vem construindo na nossa cidade? Como é que está isso na visão sua, Alberto, e na sua, doutor João? Doutor Alberto, quer começar? Vou começar com o doutor João primeiro. Veja bem, eu acho que a vida está aí para os desafios, né? Então, eu tive essa semana, esses dias eu tive com o Dante Pazanelli de cardiologia, que foi aonde a minha casa, onde eu me formei, a especialização em hemodinâmica, cardiologia, e falei que todo mundo pergunta como Linhares virou um centro, como eu me despertou. Eu falei que chegou um momento que eu participei de um trial, um estudo, em que a gente teve a disponibilidade de certos materiais que na época não tinham disponíveis pelo SUS, e a gente foi o segundo centro no Brasil de um estudo muito importante apresentado internacionalmente, e eu fiz mais de 550 angioplastias com esses dispositivos. Então, aquilo para mim mudou a minha vida. Então, aqueles pacientes mais complexos que antes a gente ou referenciava para cirurgia e tal, acabaram sendo tratados. Aquilo me deu uma perspectiva diferente, mas uma coisa me frustrou, que era a oclusão total crônica. E foi justamente o momento que o mundo ocidental começou a trabalhar, porque os japoneses começaram a fazer devido à questão cultural deles e desenvolveram as técnicas, os dispositivos, materiais para se fazer esse tratamento com segurança e efetividade. Em 2011 eu comecei a vir trabalhar, e sendo sempre fora do Brasil. Aqui no Brasil até hoje não tem nenhum centro. Hoje a gente tem o maior volume da América Latina aqui em Linhares, e a gente está chegando próximo a 1.000 pacientes tratados desde 2015, quando a gente começou o primeiro programa na América Latina. No Brasil, desculpa. E aí eu acho que isso aí vem de persistência. Primeiro, a gente começa na nossa frustração, né? Então, começou com uma frustração, o insucesso era de 50%, era muito grande. E aquilo, junto com o desenvolvimento da técnica, muito estudo, os materiais e a habilidade que você vai desenvolvendo, a gente conseguiu levar isso para o Brasil, para a América Latina,
Então, agora eu fui convidado para ir no Congresso Brasileiro para falar de cardiologia, não de hemodinâmica, para abordar justamente esse tema, porque muitos dos cardiologistas hoje não sabem o resultado final dessa técnica, a segurança, a eficiência, o tipo de lesão que você trata. Então, é uma coisa que a gente tem que fazer uma reeducação, tanto do paciente como dos médicos, para mostrar que a gente tem uma coisa muito interessante e que cada dia ela vai se expandir mais. Outros colegas vão estar fazendo. Hoje são muito poucos profissionais que fazem essa técnica no Brasil, em torno de 4 a 5, máximo 10 aí, com experiências menores, mas 4 com uma grande experiência. Então, isso eu acho que a gente vai desenvolvendo a cada dia, né? Realmente a nossa vida de formado, né, começou na Faculdade de Medicina, em 93, e nessa época dos anos 90, a cardiologia era muito pouco desenvolvida. A gente que se formou lá na MScan, né, a gente lembra que o doente cardiopata, o paciente cardiopata, ele tinha muito pouco para se fazer por ele. Mas ao longo da nossa formação, né, graduação em medicina e depois a residência, a gente foi vendo uma evolução tão grande de medicações e procedimentos, e a gente pode até contar isso no livro, né, porque realmente é muito grande até nos dias de hoje. E daqui para frente tem muita coisa boa que está vindo aí. Por exemplo, marca-passos já são uma possibilidade, marca-passos pequenininhos, desse tamanhozinho assim, que podem ser colocados dentro do coração, sem precisar colocar aqui do lado de fora. Existem aqueles procedimentos que podem ser feitos via catéter, como o João falou. Várias cirurgias hoje que são feitas para corrigir problemas de válvula cardíaca, elas podem ser feitas através de catéter. Existem vários estudos vendo isso, melhorando essas técnicas, né? E no futuro isso com certeza vai ser um fato, não é verdade? Medicações estão sendo... Todo dia aparecem medicações novas com uma função melhor do que as outras, tanto na prevenção, no tratamento do colesterol, no tratamento da hipertensão arterial, tratamento de doenças genéticas, que antes a gente só via o paciente evoluir, mas não podia mexer na causa de base. Mas tem doenças genéticas como a miocardiopatia hipertrófica, tem doença genética como amiloidose, que elas têm tratamento específico, e provavelmente no futuro muitas outras doenças genéticas também terão esse tratamento, que até um tempo atrás não teria, né? Então tem muita coisa boa vindo por aí, graças a Deus aí, pela a sabedoria que Deus deu para os homens, né? E pessoas firmes que vão buscar, né? Que não ficam quietos, vão buscar sempre novas tecnologias e novos avanços. E na medicina, na cardiologia, principalmente, a gente vê coisas como o Viagra, aí, que foi a grande revolução para o homem, né? Ele começou como remédio para hipertensão e depois os pacientes referiam a melhora da função erétil impressionante, e acabou que virou o medicamento que mudou a história de muita gente aí. E recentemente agora, medicações que estavam e foram lançados para o diabetes, né, e mudaram por completo a cardiologia. Então estão mostrando um benefício gigantesco no coração. Então eles foram lançados para o diabetes, assim como estão sendo usados também para perda de peso e tudo, mas assim, eu acho que isso aí são coisas muito positivas. E vai chegar nesse ponto aí que a gente vai ter o mapeamento genético por completo, a gente vai conseguir mudar uma coisa que a gente não consegue mudar hoje, que é a estrutura genética, né, Alberto? Perfeito. Antes de ir para a minha pergunta final, vou me permitir perguntar essa, né, para você, João. E o avanço em nossa cidade, junto com a LMC, com a Unicor, que já está aí rompendo, o que a gente pode esperar para os próximos anos? Quais são seus sonhos? Eu posso falar para você que eu acho que eu conquistei muito mais do que a gente sonhou, né, Alberto? Então, nós construímos uma referência aqui numa cidade que chegamos há 21 anos atrás, tinha 4 leitos de CTI que não eram bem CTI, de unidade de terapia intensiva
Era uma cidade que se tinha um problema, tinha que botar no carro, levar para Vitória, e a gente montou o primeiro centro cardiovascular com cirurgia cardíaca, angioplastia, cateterismo, e isso foi desenvolvendo. Mas eu acho que meu pai sempre fala isso com a gente desde novo, e que ele e meu tio lá em Itaperuna foram para a Clínica Mayo, que era dos irmãos da Mayo Clinic em Rochester, que tem aquela frase famosa lá, né? Não importa onde é que você esteja, se você fizer alguma coisa de bom, as estradas vão se abrir até você. Eu fico muito orgulhoso que a gente acreditou que a gente poderia fazer Linhares uma referência, mesmo não tendo nada, e a gente construiu uma referência internacional em cardiologia. Hoje eu fico muito orgulhoso de... Recebo vários convites aí para ir para fora, para sair e tal, mas assim, eu sempre falei, eu estou em Linhares não por exclusão dos grandes centros, mas por uma opção de ter vindo para uma cidade espacata. Tive a grata felicidade de encontrar minha esposa aqui, constituir minha família, adoro essa cidade. Eu acho que a gente construiu uma referência. Você vê, esse ano tivemos o evento aqui de CTO, o maior evento do Brasil. Hoje é reconhecido internacional por vários convidados internacionais da Europa, Estados Unidos, América Latina toda. E essas pessoas vindo para Linhares, assim, uma cidade do interior que não tem um aeroporto ainda para logística e tal, mas assim, todo mundo já me perguntando quando vai ser o próximo ano. Então a gente colocando mais de 200 pessoas aqui. O que tem em Linhares que não tem em Vitória, São Paulo e tal? E no final você entregar, além da qualidade médica, você entrega respeito, entrega humanização para o paciente. Isso é muito legal. Perfeito. Roberto, foi um prazer recebê-lo aqui, né? Poder dividir esse momento, essas falas tão enriquecedoras. Queria que o senhor deixasse, né, essa mensagem final para essa mulher, para essa família que hoje nos assiste nesse momento. Uma consideração final, uma orientação, por favor. Sim, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje falando sobre doença cardiovascular, né? E lembrar as pessoas que nós temos a capacidade, a possibilidade de melhorar tanto a qualidade como a quantidade de vida com ferramentas bem simples do nosso dia a dia, que podem ser usadas. Basta a gente procurar, né? E principalmente entender que o nosso organismo ele precisa de necessidades básicas que têm que ser preservadas, né? Então, uma boa alimentação, a gente precisa ter atividade física, a gente precisa ter um sono adequado e precisa principalmente ter tempo para fazer aquelas coisas mais importantes do nosso dia a dia, principalmente ter aquele tempo de espiritualidade em que a gente sabe que foi criado por Deus e tem que ter esse tempo para Ele também. Então, a dica que eu deixo. E aproveitando, né, Alberto, que é um programa de mulher, né? Eu acho que a mulher, ela é um centro na família. Eu acho que, assim, da mesma forma que vocês pegam no pé dos filhos e tudo, eu acho que essa parte cardiovascular vocês têm que pegar e obrigar os maridos, os companheiros a vamos fazer isso aí para a gente ter uma vida duradoura, saudável e Setembro Vermelho veio para ajudar nisso aí, né? Isso aí. A gente já está dando pontapé aqui nesse podcast de hoje. Roberto, de fato, muito obrigada. Tá? Eu sempre falo assim que quem vem a primeira vez aqui no podcast, que não é do Movimento Maternar, porque o podcast ele acabou nascendo para contemplar os nossos 49 profissionais da área da saúde, que hoje estamos juntos há alguns anos, falando sobre todos esses ciclos e fases da vida da mulher. Então eu sempre faço, né, esse convite. Hoje, na cardiologia, quem nos representa é a doutora Débora, né? Então, assim, muito hoje ela está representado. aqui com a gente, é a nossa cardiologista. Eu brinquei, a nossa cardiologista oficial, né? Mas se quiser vir também somar com o movimento, levando informação de qualidade, que esse é o nosso objetivo. É participar de um podcast, produzir um vídeo, produzir um texto que a gente possa colocar na rede social para que uma mãe, para que um pai tenha acesso. Vai ser muito bem-vindo, tá? Eu sei que a gente ainda não tinha essa oportunidade de se conhecer pessoalmente, mas se interessar em conhecer um pouquinho mais, eu só agradeço de vir somar, porque eu tenho certeza que é um profissional de extrema qualidade, sensibilidade, e isso pra gente faz total diferença. Então, muito obrigada. É um convite muito muito bom, eu realmente gostei, mas vocês estão bem representados, doutora Débora.
Doutor João, só tenho que agradecer, né? É uma oportunidade incrível tê-lo aqui, por todo o referencial. Tenho muita admiração, sempre deixei isso muito claro, né? Cheguei menina, como vocês também chegaram na cidade, assim, sou daqui, mas comecei a trabalhar com 23 anos no hospital, nunca se tinha pensado em psicologia, né? E eu me lembro perfeitamente, eu falo assim, que eu sou uma contadora de histórias, e hoje é dia do psicólogo, né? E eu não poderia deixar de fazer essa pontuação, assim, eu me lembro perfeitamente que uma das minhas pós-graduações eu fui bater na porta do João, ele certamente não vai lembrar, né, por muitas atividades, e eu bati e falei assim, João, eu gosto muito da UTI infantil, a minha menina dos olhos dentro do hospital, não tem como não ser, mas a cardiologia me toma num nível que é extraordinário, eu sempre estudei muito. Se eu pudesse atuar como psicóloga dentro do setor cardiológico, eu falo assim, é fantástico. Tive a oportunidade de acompanhar algumas coisas sempre que me foi, né, proporcionado, pós-cirúrgicos, acompanhei todos os pacientes, eu acho, dentro desses 6 anos que eu fiquei, né, no Rio Doce, e aí eu falei assim, eu quero fazer um TCC, preciso usar o nome, né, para fazer essa referência, eu posso pegar os dados, e ele mais do que depressa me atendeu todo vestidinho que estava saindo de um processo, claro que pode, vamos lá, e o que precisar, e aquilo foi uma validação tão importante, porque para uma menina recém-formada, né, na época que estava construindo uma carreira, hoje eu sou uma mulher, já não sou mais uma menina, são 15 anos de formado, e quando o LMC veio, né, eu pude estar ali, fui convidada a montar o setor de psicologia, isso só reforçou ainda mais a credibilidade do meu trabalho, então tê-lo aqui hoje, nesse dia do psicólogo, eu sei que vai passar em setembro, mas a gente está gravando em agosto, é um prazer, uma honra, e eu não poderia deixar de fazer essa pontuação da minha admiração e do meu respeito pelo seu trabalho, e o que precisar, eu tô sempre aqui, porque eu sei que também tenho essa via de mão dupla com você, com Luciana, que é uma parceira, a Luciana é do Movimento Maternar, né, a Uniscan, então muito obrigada, de verdade, por fazer parte da minha história. Não, eu que agradeço e parafraseando meu pai novamente, né, eu acho que uma das coisas que mais me orgulha eu tenho uns colaboradores, os amigos, o Alberto é meu primo, a gente é muito próximo e assim, meu pai sempre fala uma coisa, né? Pássaros da mesma plumagem voam juntos. E a gente tem um time aqui que caminha junto há 20 e poucos anos. Eu acho que a cada dia a gente vai agregando mais pessoas. Eu tenho comigo o Alberto desde o início, o Juliano, o Rafael, Tarcísio, Sérgio, uma infinidade. Eu vou deixar, vai faltar dedos aqui para contar as pessoas que estão conosco aí, mas eu acho que a gente tem que ser inspirado por fazer a diferença. Meu tio, meu pai lá em Itaperuna, a gente viu isso acontecer numa cidade menor que é Linhares, uma cidade que se tornou uma referência também na medicina e por pessoas que quiseram fazer aquilo diferente. Eu acho que aqui em Linhares a gente plantou essa sementinha e Linhares mudou a perspectiva na área da saúde. Hoje é uma referência internacional, pelo menos na cardiologia, e eu fico muito feliz assim, de estar junto, e as pessoas que vão multiplicar isso aí, nós não somos eternos, né? Então a gente tem que plantar a sementinha nos próximos, né, Alberto? Para essa plantação continuar dando frutos e tendo pessoas com essa gana de querer fazer o melhor, de entregar o melhor e fazer diferença. Muito obrigada. Viu? Obrigado. Tenho certeza que quem está em casa teve informação de qualidade com certeza hoje. Para você que está em casa, eu espero que você tenha gostado do nosso podcast, tenha gostado desse momento e, acima de tudo, que a gente tenha levado informação de qualidade. Vamos fazer de setembro um mês de diálogo, de informação. Quem sabe, se a gente nunca pensou em ir num cardiologista, fazer uma consulta, tirar uma dúvida, levar essa informação para outras pessoas, compartilhar esse podcast, porque o que a gente sempre fala aqui, informação de qualidade produz bons frutos. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!